Agora já a gravar. Sejam muito bem-vindos a esta live do Renasce. Peço só que estejam atentos durante uma hora, é só isso, é pouquinho tempo. Eu vou partilhar a minha tela e vou começar aqui. Dá, dá para ver? Muito bem. Eu vou partilhar a tela porque quero começar com um bocadinho de astrologia. Porque o Renasce eu lancei o Renasce agora nesta fase e tem tudo a ver com esta energia, porque estamos oficialmente na época de Escorpião. Temos o Sol em Escorpião no grau zero aqui, e temos outros planetas aqui também no Escorpião. Temos o Marte, a Lua e o Mercúrio. Tudo uma comunicação, tudo emoções, tudo ação e uma identidade escorpiónica, gosto assim de chamar. E o que é que isso tem a ver com o Renasce? Porque a energia do Escorpião é tudo sobre o renascer, é tudo sobre morte e renascimento. E muitas vezes nós associamos a palavra morte a uma coisa negativa, mas é um potencial do escorpião de morrer e renascer. Morrer para quem nós somos ou quem nós fomos, para renascer para aquilo que nós viemos realmente ser e para aquilo que nós verdadeiramente queremos inspirar. E isso é, ele vai acontecendo, dependendo de cada pessoa, é claro, essa morte vai acontecendo várias vezes ao longo da nossa vida e não é aquela morte física como nós encaramos ou mais gostamos de pensar, ou não pensar, porque associamos a morte a uma coisa negativa. O escorpião, e depois o escorpião também é associado muito a esta energia negativa, porque o escorpião é muito intenso. Então estamos aqui numa energia de intensidade, de uma energia que nos pede para renascer. E é por isso que eu lancei o Renasce agora. A palavra renasce tem tudo a ver com o escorpião, que é uma energia que eu conheço muito bem, porque eu também a tenho. Tenho Lua em escorpião e mais alguns planetas em escorpião, portanto a minha energia é muito aqui e eu sei, eu conheço muito bem esta energia. E como quando ela é bem, muitas vezes associada ao negativo, tem a ver com esta, e se nós virmos, esta época de escorpião está associada ao quê? Ao Halloween, porque o Halloween coincide com a energia do escorpião, porque o Halloween é uma energia de escorpião, porque por isso é que temos estas coisas todas do negro, do escuro, veste-se mais essa cor, e conseguimos perceber quando uma pessoa tem esta energia, mesmo só por a forma como ela se veste, porque elas usam muito mais esta cor, a cor preta. Não, ou gostam de coisas mais nesse nível. Por exemplo, gostam mais de. São pessoas que, por exemplo, podem estar envolvidas com motares, e não estou a dizer nada de que está alguma coisa errada com os motares, mas é uma energia mais de intensidade, é uma energia que se nota e que tem esta cor mais associada à escuridão. Porque na realidade também, também está associada ao à nossa mudança da estação para o hemisfério norte, que é quando fica mais escuro, porque agora nós estamos a passar pela fase da escuridão. E depois desta fase vamos passar para o iniciar dos dias começarem a ter mais luz. Mas neste momento estamos naquela parte do ano em que é tudo mais escuro e que são essenciais para a nossa evolução. Nós não percebemos isso. E associamos sempre a escuridão a coisas negativas e assim associamos o escorpião a coisas negativas. Mas esta é uma possibilidade de nós conseguirmos observar, porque a única forma que nós temos de trazer luz aos nossos desafios, às nossas crenças, às nossas estruturas desatualizadas, é se nós passarmos pela escuridão. Não há nenhuma forma de trazer luz a algo sem ir lá ver a escuridão. E nós gostamos muito de saltar esta parte, a saltar a parte de não olhar para esta parte da escuridão. E é por isso que este potencial do escorpião é tão grande, embora seja muito mal compreendido, porque ele tem esta capacidade de ir ao fundo e pessoas que tenham esta energia, e neste momento estamos a passar também por esse tipo de energia, temos esta energia muito em escorpião, o que é que acontece? As pessoas têm a tendência de querer fugir dela, porque é muito intensa, porque há aqui muitas emoções, especialmente agora que estamos aqui com uma lua em escorpião. Ou seja, tudo se sente com mais intensidade, com mais força e tudo é mais expandido. Depois, como temos aqui, ou seja, quatro planetas em escorpião, três deles, que são o Marte, a Lua e o Mercúrio, estão a formar uma oposição. Não sei se dá para ver o meu rato, mas estas linhas vermelhas formam uma oposição ao, ao Urano aqui do outro lado.
o Urano que entrou em Gêmeos em julho. E o que é que isto quer dizer? Porque Urano, que é o representante de Aquário, supostamente a nova era, é a nova era de Aquário, Urano ele apareceu na fase da Revolução Francesa, porque este planeta só se conheceu este planeta nessa altura. E a Revolução Francesa foi baseada nos princípios da liberdade, da igualdade e da equidade, se não estou em erro, da fraternidade. São esses três: igualdade, liberdade e fraternidade. E esta é uma fase em que isto está a ser novamente trazido ao de cima. Como o Urano está em Gêmeos, que é o signo da mente, é o signo da compreensão, dos estudos, significa que haverá uma revolução de todas estas coisas, da tecnologia, porque o Aquário é a tecnologia, da saúde, da mente, dos estudos, e por isso a nossa educação, como a vemos até hoje, vai mudar muito. Já temos sinais bem acelerados da inteligência artificial, mas este é só o início, porque o Urano está apenas a iniciar esta transição no signo de Gêmeos. E quando ele avançar mais para a frente, bem-vinda, bem-vinda, quem chegou agora. Eu estou aqui a falar, vou aqui voltar um bocadinho atrás, estou aqui a falar nas nossas energias atuais, porque tem muito a ver com o meu programa do Renasce. Voltando aqui ao nosso querido Urano em Gêmeos, o que ele nos pede é uma libertação. Quando ele avançar mais à frente, lá mais para o meio de Gêmeos, e vamos começar a ver isto agora nos próximos 2 anos, vai haver uma grande velocidade, de avanços tecnológicos que muitos de nós não vão conseguir, acompanhar. Porquê? Porque vão ser muitas coisas ao mesmo tempo e se até agora temos visto um avanço, talvez uma coisa por mês, em que há uma coisa nova cada mês ou há uma coisa nova 3 em 3 meses, nos anos que se avizinham, 2026 e 2027, esses avanços vão ser periódicos, semanais, assim, muito rápido. Portanto, é preciso nós estarmos aqui neste espaço de abertura para aquilo que vem, porque nem sempre tudo aquilo que vem novo é aceito de uma forma rápida e nós estamos habituados a um ciclo mais devagar. Não sei se já deram conta, mas pelo menos para mim, eu já me apercebi que o tempo parece que está a andar muito mais rápido e tem a ver com esta posição do Urano em Gêmeos. O que vai acontecer é que, e que eu acho que já é notório, a informação ela vem de todo lado e há um desafio de entender o que é real e o que não é real através da inteligência artificial. Porquê? Agora, a inteligência artificial pode imitar qualquer coisa, é até uma cara. E nós não sabemos se estamos a falar com aquela pessoa, ou seja, podem estar a publicar uma coisa online nas redes sociais com a cara de uma pessoa e na realidade não é ela. E imita a voz, a aparência e tudo mais. E cada vez isso vai se tornar mais real e nós vamos ter que conseguir perceber até que ponto aquilo é real ou não. Já saíram várias notícias. Eu lembro-me no verão de ter saído uma notícia sobre o Yellowstone, que é um parque natural dos Estados Unidos, em que transmitiram a notícia de que os animais estavam todos a fugir do parque. O que é que estava a acontecer que, que nós ainda não sabíamos. E mostravam as imagens, reais do parque e dos animais, eles a fugirem de lá. Quando isso veio, depois mais tarde, veio-se a saber que essa era uma notícia falsa e foi criada pela inteligência artificial. Estes são os tipos de coisas que vão começar a acontecer e nós temos que estar muito focados na nossa conexão connosco mesmo para conseguirmos sentir o que é o que não é real para nós e o que é o que não é real mesmo. E essas ilusões vão-se começar a, a deixar de existir. Vamos começar a ver onde é que nós estamos iludidos. Também muito relacionado com este nosso Neptuno cá em baixo em Peixes, que está no grau 29 de Peixes, está retrógrado, que ali a meio do ano tinha já transitado para o nosso Carneiro, mas agora decidiu voltar atrás aqui até ao Peixe, onde esteve durante vários anos, para que nós consigamos então abrir as cortinas das nossas ilusões e, portanto, para algumas pessoas isso está a acontecer agora. E muitas vai começar a acontecer nos próximos 2 anos, porque depois o Urano vai deixar de estar retrógrado e vai passar para o signo da ação, que é o Carneiro, e aí é quando, na realidade, vamos ver
e aquilo em que nos temos iludido. Portanto, o Renasce vem nesta época do Escorpião, porque tem tudo a ver com esta energia. Quando o Urano forma aqui, está aqui neste momento a formar esta oposição ao Marte, à Lua e ao Mercúrio, ele pede-nos o quê? Que são princípios exatamente os mesmos princípios da Revolução Francesa. Nós nos libertemos de emoções que já não precisamos de carregar, como coisas e mágoas do passado, que nós nos libertemos de uma ação ou da inação que até agora um, tem ocorrido nas nossas vidas, que nós nos libertemos daquilo que nós conhecemos como agir ou não agir, porque para algumas pessoas isso será uma inação, e que nós nos libertemos da comunicação que conhecemos até agora, porque a comunicação como nós conhecemos até agora, ela vai toda ela mudar. Há quem diga, e isto pode ser uma das possibilidades, isto pode parecer muito futurista, mas há quem diga que a nossa comunicação, exatamente por causa das Turanos estar aqui em Gêmeos, vai inovar a tal ponto que conseguimos fazer mais uma comunicação por telepatia, ao invés desta comunicação que nós conhecemos neste momento. É óbvio que a comunicação está a mudar e nós estamos a ver isso agora com a inteligência artificial, em que já não é preciso nós comunicarmos com a nossa voz, porque ela faz isso por nós se nós quisermos, independentemente de termos ou não que investir para isso. A verdade é que já é possível. E já existem transportes a serem conduzidos pela inteligência artificial. Ainda não estão exatamente no mercado, mas eles estão aí. Depois disso será o que já existe também, eu já vi por aqui, mas vai ser ainda mais evoluído, que é nós trazermos esta parte dos robôs para substituir o humano em certos trabalhos em que isso vai ser possível. Isso já é possível e já está a acontecer na China, em que algumas autoestradas já são construídas totalmente com robôs, tendo talvez um supervisor que é humano e o resto é tudo feito através da tecnologia. Agora, falar um pouco aqui desta nova era, porque também tem a ver com o que vai acontecer e como nós temos que procurar formas diferentes de conseguirmos, e é por isso que eu falo muito nesta palavra, e eu gosto muito da palavra do renascimento, porque na verdade esta nova era é isso que nos pede, que não só que nós consigamos deixar morrer o nosso velho eu, o nosso ego. O ego nunca pode deixar de existir na nossa vida porque ele é uma forma de nos proteger e de sobrevivência, mas nós temos de deixar morrer o ego como o conhecemos até agora. Porque a nova era, e este Plutão, que é o P, este símbolozinho que é um P, está aqui no nosso aquário, é o representante da nossa nova era. E ele diz-nos o quê? Que nós temos de transformar a forma como nós nos vemos, o nosso amor próprio e as formas como nós fazemos dinheiro ou as formas como pensamos que podemos fazer dinheiro. Vai ter muito a ver com isso. Porquê? Porque, na verdade, a inteligência artificial vai substituir muitos dos empregos ou dos trabalhos que existem até hoje. Isso vai acontecer, é uma realidade que já está à vista, mas que possivelmente nos próximos 2 anos vai se ver com mais clareza. Vai estar mesmo à disposição de todos. Eu acho que no próximo ano é quando nós vamos perceber onde é que nós estamos posicionados. Um, mas não é só isso que nos pede, também nos pede o quê? Que nós, enquanto povo, deixemos de estar dependentes das estruturas antigas, como por exemplo os governos, e que nós tenhamos a nossa própria voz e a nossa própria ação, de podermos nos defender no sentido de podermos defender os nossos valores e aquilo que nós acreditamos. Porque nós de estarmos dependentes dos governos não é mais uma solução. As estruturas antigas vão todas cair. É isso que nos diz esta nova era. E nós temos que ser capazes de criar uma era em que ela é baseada na comunidade e possivelmente em grupos em que, ou seja, o que vamos ver agora com a atravessar da nova era é possivelmente cidades inteligentes. Mas nós temos que nos afastar disso, porque as cidades inteligentes são criadas para que haja um controle. Então, o que nos está mesmo a ser pedido enquanto humanidade é assumirmos o nosso poder e renascer. Renascer para algo ao qual estamos destinados. A nova era diz que nós estamos destinados para a abundância. Só que essa abundância não vem pelas formas como a conhecemos agora. E, portanto, temos que constituir uma nova comunidade, uma nova, em que tudo é cooperação.
mas também em que, porque o que nós vamos ver parece que vai parecer contraditório, que é a criação de cidades inteligentes que são cidades fechadas, mas que são controladas, e é por isso que agora já estamos a ver, por exemplo, quando nós entramos num país, é pedido, e já está a acontecer aí na Europa, hum, a nossa identificação é através da nossa cara. E isso vai tudo ficar registado, e assim a nossa dependência, a nossa liberdade está controlada, porque sabem sempre onde é que tu estás, através dessa forma de identificação. E nós temos que nos afastar disso. Esse é o futuro. E, portanto, é que vai parecer muito contraditório tudo, porque a transição é isto, é um bocadinho caótica. Nós vamos ter que conseguir renascer e para lá disso, e possivelmente vai implicar que esta energia de escorpião de irmos ao fundo, irmos ao escuro, para ver o que é que não está e o que é que não é natural para nós enquanto ser humano. Porque nós não viemos ao mundo para ser controlados e estarmos numa cidade inteligente. Nós viemos ao mundo para explorar este planeta que nos dá a natureza e que isso e a conexão que isso nos traz. Nós viemos ao mundo para ser humanos, para sentir as emoções e aquilo que o planeta nos faz sentir. O planeta e as pessoas com quem interagimos, porque são elas que vão criar, no fundo, a maior parte das nossas emoções. Os eventos que são proporcionados através da experiência com outros humanos. E então, por isso, esta nova transição vai parecer toda contraditória. Mas estamos a avançar para um lugar em que criamos comunidades mais pequenas, como havia antigamente, e talvez este movimento vá começar a acontecer, e acho que já se vê um pouco, que é as pessoas voltarem para o campo. As pessoas quererem sair das cidades e voltarem, a viver em comunidade. Em comunidade não quer dizer só que estamos num meio mais pequeno, mas sim que nos ajudamos uns aos outros. Lá no passado, quando não havia a forma do dinheiro, que é a forma do dinheiro em papel, isso também vai mudar. Vamos ter muito mais criptomoedas, mas lá no passado faziam-se trocas. Trocavas com os vizinhos, trocavas mercadorias e essa era a forma de pagamento, em vez de ser pagar em dinheiro. Depois surgiu muito mais tarde o dinheiro. E pode acontecer isso também. É um momento em que nós vamos ser chamados a. Parece que estamos a dar um passo atrás, mas na verdade estamos a avançar e evoluir para esta nova fase em que há mais humanidade, há mais cooperação e há abundância para todos, porque ela está disponível para todos. O que significa também que o dinheiro, da forma como ele é distribuído neste momento, está totalmente desequilibrado e isso precisa de ser também alterado. Portanto, é uma queda das estruturas completamente. Estruturas financeiras, e se calhar vocês já começaram a ver que há aqui uma certa tensão e que possivelmente haverá outra vez uma crise financeira. Já está à porta. É, eu não vejo notícias, mas através das redes sociais as notícias chegam até mim. Não sei se já perceberam, mas há um movimento neste momento. Eu penso que é mais através das pessoas, mais dos criadores de conteúdo brasileiros, mas que está a surgir, em que todos estão a falar da Black Friday. Porque há esta coisa no ar de que vai haver uma crise financeira e estão a tentar aproveitar a Black Friday, que é quando há promoções. Para quem não sabe, a Black Friday é um movimento que acontece e que é originário dos Estados Unidos, em que os produtos estão numa fase de promoção, hipoteticamente, e as pessoas iam todas às lojas. Isso já agora já não existe porque só abriam as portas a uma certa hora, era à meia-noite, depois isso foi-se mudando com o tempo porque havia muitos incidentes quando as pessoas tentavam entrar nas lojas, todas ao mesmo tempo, para alcançar um produto a um valor mais baixo. E é isso que está a acontecer agora nas redes sociais, a tentarem vender os seus produtos através desta promoção do Black Friday, porque é uma promoção, porque estão a tentar aproveitar uma fase de ainda não hum, crise financeira para que as pessoas comprem este produto a um desconto e eles consigam ter como é que se diz em palavra em inglês? É revenue, que é dinheiro, ter este dinheiro agora no final do ano, porque o próximo ano possivelmente haverá uma crise económica. Ou seja, estão-se a aproveitar do momento para, ou seja, já está aqui uma tensão de as coisas vão mudar financeiramente. E agora, depois de falar tudo isto, da parte astrológica e do porquê do Renasce, tendo a ver com todas estas energias, em especial com a energia do escorpião, vou passar para a apresentação do meu
Renasce, que é uma mentoria do grupo, sabendo que no final eu vou estar a falar sobre esta mentoria e tudo aquilo que está incluído e que também vai abrir espaço para perguntas. E por isso isto é a chamada Masterclass da Renasce, porque é onde eu vou falar sobre este programa. Já disse bem-vinda, vou passar à frente e a partir daqui vou mostrar qual é o plano do Renascimento e porque é que eu falo em Renascimento. Fui falando um pouco sobre isso, através da astrologia. Para quem não sabe quem eu sou, eu acredito que a maioria já sabe. Eu sou um Sagitário, o meu Sol está em Sagitário, e sou buscadora da verdade, da vida. Vou para além das perguntas de como é que está o tempo e como é que está o trabalho. Sempre me questionei e sempre procurei saber os porquês das coisas. Não, para mim não basta saber que isto é preto e aquilo é branco. Basta, eu preciso de saber porquê. E uma das questões que sempre surgiram na minha vida era o porquê da morte e como é que isso funciona. E quando eu era pequena, eu tinha sonhos e pesadelos sobre a morte, porque para mim não fazia sentido de um momento para o outro deixas de existir e a morte não, e a morte leva-te aqui e tudo aquilo. Ou seja, no fundo era a minha consciência a dizer-me que existe algo para lá disso. Mas, na verdade, nessa altura eu não conseguia perceber e aquilo em que eu fui educada era morres e tudo acaba. Então eu sempre fui à procura dessas respostas. Eu sou de conversas profundas e com significado. E isso já tem tudo a ver com o meu escorpião, com a minha lua em escorpião, o meu Plutão e o meu Saturno em escorpião. Muitas energias em escorpião. Nunca foi de me encaixar e, portanto, apesar de eu ter um curso de licenciatura em Direito, eu fui extremamente infeliz no curso de Direito porque não era. É óbvio, quando nós estamos numa fase em que temos que escolher um curso, temos que escolher, e na altura, e ainda continua a ser assim para algumas pessoas, escolhes o curso que tem mais saídas. Na verdade, isso foi o que eu fiz. Eu escolhi o curso que teria supostamente mais saídas. Na verdade, nunca quis ser advogada, eu queria era ser notária, porque na altura era o que tinha saídas. E eu gostava muito dessa área do direito da família. Sempre foi algo que suscitou curiosidade, era a família. E o que também tem a ver com esta minha lua, estas energias. Escorpião na minha casa 4 que é a casa da família. Então, mais tarde, muito mais tarde na minha vida, eu consegui encontrar terapias alternativas e aí, e através da astrologia, começar a perceber quem é que eu sou de verdade e o que é que eu faço aqui na Terra. Este era um questionamento que surgiu muito para mim, em especial quando eu me tornei mãe. Aí foi mesmo, vais ter que saber quem és, porque não dá para avançar e continuar sem perceber, na verdade, o que é isso e o que é que estás aqui a fazer. Depois de muito autoconhecimento, estudos, muitos livros, muitas terapias, eu hoje sou terapeuta de cura e também astróloga. Como já puderam perceber, falo muito de astrologia. E foi a astrologia que me iniciou neste mundo, porque foi através da astrologia que eu comecei a perceber certas coisas. Um, e sou também terapeuta de leitura da aura e mentora de mulheres. Não, o meu trabalho não é totalmente feito para mulheres, embora o foco seja esse. Já trabalhei também com homens, mas o foco é esse. Ajudo outras mulheres a olhar para si e para o seu verdadeiro poder, porque acredito que as mulheres todas têm um poder muito maior do que aquilo que elas acreditam. E eu vejo isso quando eu estou em terapias com alguém. Eu olho para o mapa da pessoa e quando eu vejo a sua potencialidade, a sua verdade, eu percebo que elas não veem. Elas não veem aquilo que eu vejo no mapa delas. Elas não veem o seu potencial, elas não veem o seu verdadeiro poder. Não veem. Vamos aqui avançar mais um pouco. Eu hoje vou falar sobre como renascer e como é que isso pode transformar a tua desconexão contigo mesma. Como eu disse ainda agora, muitas mulheres que vêm até mim, elas não fazem a mínima ideia do poder que têm dentro delas. E é isso que eu trago isso, o olhar para si próprias e ver como estão desconectadas, porque elas veem-se ao espelho como uma coisa e elas são muito mais. E depois também vais sair daqui a saber como aplicar tudo isso na prática. Tenho algumas perguntas para vocês que podem partilhar aqui para tornar isto mais alternativo.
ahm, interativo, desculpem. Que é o que é que te traz aqui hoje e qual é o maior desafio que estás a enfrentar neste momento. É importante saber porquê, porque isso vai-me ajudar também a trazer os temas todos, do Renasce. Vai-me ajudar aqui a perceber quais são os desafios da maioria e quais são, e porque é que vieram aqui, porque se estão aqui é porque de alguma forma este tema vos inspira e vos traz para esta realidade de querer mudar, querer renascer. Por aqui, não estou a perceber, não estou a ver como, mas eu sei que há uma forma de eu me colocar como. Ok. O Renasce é uma jornada de cura profunda e de reconexão com a tua alma, com o despertar do poder pessoal. Foi desenhada para mulheres que estão cansadas de sobreviver e prontas para viver com leveza, presença e propósito. O primeiro pilar do Renasce é a criança interior, porque é lá que estão as respostas, é lá o início de tudo. É lá o início dos traumas, é lá o início dos desafios, é lá o início do karma. Então, aqui vamos falar da criança interior como não poderia deixar de ser. E vamos depois acolher esta menina, a menina que ainda vive dentro de ti. Vamos acolhê-la, vamos lhe dar, vamos nutrir, vamos dar aquilo que ela, enquanto criança, pensou que lhe faltou, aquilo que ela sentiu enquanto criança que lhe faltou, que lhe faltou. Vamos lhe dar essa segurança, resgatar essa segurança, resgatar a sua voz e resgatar aquilo que ela sentiu que não tinha, trazer para ela aquilo que ela sentiu que não tinha lá na infância. O segundo pilar do Renasce é a essência. Essência que, em especial nas mulheres, ela se vai perdendo ao longo da vida, e em especial na vida adulta, quando as responsabilidades da vida e da rotina diária vão começando a surgir. Porque a essência, porque a mulher, desculpem, ela foi criada para nutrir, por isso é que a mulher, ela carrega um bebé, ela depois nutre durante aqueles 9 meses e nutre depois, porque ela tem essa capacidade de nutrição, ela veio criar, veio nutrir. Então, ela vai se perdendo um pouco na nutrição dos outros, esquecendo-se um pouco na nutrição de si mesma, através desses papéis que ela assume, que é o de mãe, que é o de mulher, que é o de filha, que é o de profissional, vai perdendo a sua essência ao longo do caminho. Vamos rejeitar isso, porque sem essência vivemos na ilusão. Não vivemos na nossa própria energia, não vivemos como supostamente temos de viver, com a nossa energia original e com o nosso brilho original. Vamos rasgar, não vou fazer nada, são vocês que fazem por vocês, rasgar o véu das crenças herdadas e romper com as máscaras, com os papéis que nós usamos na sociedade para sermos aceitas, amadas e aprovadas. O terceiro pilar é a cura emocional, porque quase tudo na nossa vida tem um fundo emocional, porque a nossa experiência na Terra é esta, a experiência de emoção, a experiência de vir sentir. Então, vamos fazer uma cura emocional ao longo no terceiro pilar, e será também por isso na terceira semana, porque cada semana terá um tema, e esta será o da terceira semana, a cura emocional, deixar as emoções fluírem. Não julgar essas emoções, porque normalmente julgamos as emoções como boas ou más, quando na verdade elas são apenas emoções. Por exemplo, a raiva. É uma emoção que é posta no cesto ou na caixinha de emoção negativa ou emoção má, mas na verdade ela só nos está a trazer algo maior. E quando ela é processada de uma forma equilibrada, de uma forma natural, ela pode nos trazer um movimento de ação. Ela pode nos levar à ação, àquilo que nós precisamos de fazer.
depois vou explicar mais um pouco sobre isso. E no fundo, essa emoção da raiva, ela só está lá para ser sentida, não para ser julgada como negativa ou positiva, má ou boa. E vamos transformar as emoções, a dor que elas nos provocam, trazendo sabedoria, trazendo compaixão ao ressentimento e trazendo leveza ao peso, que às vezes sentimos e que carregamos durante longos anos, às vezes até vidas. Pois o quarto pilar será a cura da mente, porque o nosso subconsciente controla-nos muito mais do que aquilo que nós pensamos. O subconsciente, a nossa experiência, é 95% das vezes regida, controlada, como queremos dizer, pela nossa mente subconsciente. Muitas das coisas que nós fazemos são todas através do nosso subconsciente, não são conscientes para nós. E nós vamos fazer o quê? Desativar essa autossabotagem, o controle e o julgamento. Vamos momentaneamente silenciar os pensamentos negativos, porque a mente não se pode silenciar. Ela não se pode silenciar porque nós vamos ter sempre pensamentos. E a mente está cá. E ela funciona e ela está cá por uma razão. Ela tem o seu contributo nas nossas vidas. É não deixar que esses pensamentos negativos, que as nossas crenças e que a nossa mente e o nosso subconsciente nos controlem. Muitos dos nossos medos surgem e nós não sabemos de onde, porque eles são do subconsciente, são memórias que trazemos de outras vidas, de eventos, porque muitas vezes temos medos de coisas que nem sequer vão acontecer, ou de coisas que não sabemos de onde vêm porque nunca tivemos uma experiência com aquilo, mas não nesta vida. Então, essas experiências, essas memórias vêm de outras vidas, mas também vêm da nossa ancestralidade. Muitos dos nossos medos nós carregamos da nossa ancestralidade. Essas memórias dos medos dos nossos avós, bisavós, dos nossos pais, elas estão connosco. Elas estão nas nossas células. E, portanto, muitas dessas crenças, muitos desses pensamentos negativos, da autossabotagem, vêm daí. E, em relação a isto, posso aqui deixar uma partilha minha sobre a mente e sobre a autossabotagem. Antes de trazer, eu estava a preparar, aqui na preparação do Renasce, enquanto eu estava a preparar isso, esta live, eu comecei a ficar com bastantes dores de garganta e comecei a sentir sintomas de gripe. E a minha mente começou logo a dizer: vais ter que cancelar esta live e vais ter que fazer isto noutra altura, porque não vai dar. Estás a falar sem voz, ou estás rouca, ou estás com uma gripe. E depois fez luz. Os meus padrões de autossabotagem estavam-me a querer, e o meu ego estava aqui a querer dizer-me assim, outra vez de manter-me no meu lugar de segurança, manter-me no meu lugar de conforto e não vir aqui fazer isto. Ou seja, estava a criar uma forma de eu não vir e não fazer isto. É uma autossabotagem no teu corpo, ele traz esta autossabotagem para ti, para que tu te mantenhas num lugar de segurança. E eu vou explicar isso também, porque isso tem a ver muito com as vidas passadas. Noutras vidas nós fizemos coisas e noutras vidas nós agimos ou dissemos a nossa verdade, comunicámos a nossa verdade e fomos castigadas por isso. E essas são memórias que nós trazemos e depois surge a autossabotagem para nos manter num lugar de segurança, porque noutra vida correu mal. Então eu disse: não, eu vou vir fazer esta lei. Esta é a forma como nós conseguimos passar e ultrapassar a mente crítica e a autossabotagem. Eu vou também falar sobre isso. O último pilar, o quinto pilar, é o empoderamento, que é voltar à tua energia inteira, como tua energia original de como tu vieste ao mundo quando nasceste. Escolher por ti, criar uma nova vida com verdade, clareza e com presença, com propósito, com alegria, porque vai se perdendo ao longo do tempo, porque vamos pensando que a vida é um fardo e feita de responsabilidades e nada mais. Pagar contas, nada mais. Então, é trazer esse resgate do poder que nós, como inicialmente eu falei aqui, nesta masterclass, o poder que muitas mulheres vêm ter comigo e eu olho para o mapa delas na astrologia, ou até mesmo só energeticamente, com um potencial que elas não acreditam ter, mas que está lá, mas não sabem.
e foram criadas a pensar que não merecem, que não são boas o suficiente, que não é para elas, que é só para as pessoas que têm sorte. É isto. Nós vamos na mentoria fazer muitos exercícios práticos e meditações, muitas meditações com ao longo da mentoria. Todos os pilares têm a sua meditação, todos os pilares vão trazer um exercício prático. E depois vocês vão levar este exercício prático durante aquela semana inteira. Agora falando aqui na parte técnica, na parte mais prática da mentoria, é como se fosse, não gosto de chamar, bom, é como se fosse um DPC, um trabalho para casa, porque aqui a mentoria não, eu trago-vos o conhecimento, eu sou o guia, mas eu não faço o trabalho por vocês. Não é como ir a uma terapeuta, faz-me uma limpeza e a responsabilidade fica na terapeuta. Aqui a responsabilidade é tua. E é isto que a nossa nova era nos vai pedir, é responsabilizar-nos, agirmos com responsabilidade para as mudanças que nós queremos ver nas nossas vidas. E portanto eu vou-vos trazer isso, de vocês serem autónomas e independentes. E portanto é claro que o programa funciona. E a prova disso é que eu tenho, e vou apresentar em seguida alguns testemunhos de quem já fez este programa, não em grupo, de forma individual, mas agora vai ser em grupo, traz um potencial muito grande, o grupo. Porque as partilhas de cada uma vão acrescentando a outras e há espelhos e acabamos por perceber, há uma energia de transformação no grupo também. E aqui estão os testemunhos, né? Não estou a partilhar a tela, mas posso começar a partilhar, posso agora passar a partilhar outra vez estes testemunhos. Um minuto. Tenho aqui alguns testemunhos, não vou estar aqui a lê-los, mas estão a se verem. Ahm, Cada sessão acrescentou foi conseguir acrescentar e dar um motivo para coisas que estava a sentir, saber que efetivamente aquilo que sinto tem um porquê e uma causa e nada acontece por acaso. E que existem técnicas que nos ajudam de forma direta, tempo real, nas emoções que surgem no momento. Sessões super leves, divertidas, no sentido de conseguir abordar questões profundas de uma forma direta e subtil. Tem muito a ver com a minha energia que já falei no início do Sagitário. Ah, aqui este testemunho, processo de transformação, estou muito melhor, sinto-me outra pessoa, apesar de ainda ter que melhorar e aperfeiçoar diariamente. Na verdade, nós estamos sempre a descascar mais um bocadinho. Ah, é essa a nossa experiência humana. O Renasce serve para ajudar a descascar cada camada de forma guiada, em primeiro, e de forma mais responsável e autónoma. E também mais leve. Esta cliente começou a trabalhar comigo, primeiro sobre o bem-estar emocional e mental, depois começaram a surgir umas questões físicas, de saúde física, e com o filho não dormia, sozinho, acordava meio da noite, constantemente, estava exausta, e durante, isto acontecia foi acontecendo ao longo de 3 anos, a criança já tinha mais de 3 anos, continuava com estes problemas de dormir, e depois de fazermos algum trabalho de limpeza, algum trabalho de cura, ele começou, hum, isto é, começarmos porque a mãe assumiu esse papel. Não, não começar eu a fazê-lo. Ela fez por ela, por a família dela. E conseguiu depois, o filho começou a dormir sozinho. Mas as conquistas não acabaram aqui. Ela tinha uma operação marcada e começámos a trabalhar essa questão física, do corpo físico, e começámos a fazer meditações que estavam assentes e que estavam focadas naquele assunto físico. Tinha a ver com os pólipos que ela tinha na garganta. E, e depois fomos fazendo um trabalho
das sessões e trabalhámos esta questão. No dia em que ela deu entrada no hospital, no dia que era para fazer a cirurgia, e após fazer alguns exames com o doutor, antes da cirurgia tinha que fazer alguns exames, confirmou-se que os pólipos tinham reduzido, diminuído em tamanho, que não era necessária esta cirurgia. E isto foi uma grande conquista, mas nem sempre tem de ser grande e visível a este nível, porque eu acho que nós estamos muito habituadas a que tudo tenha que ser grande, tudo tinha que ser imediato. Não é no imediato. E por isso é que isto é um programa de sessões, porque uma só sessão não vai fazer nada. Nós podemos ir fazer uma limpeza como terapeuta, ou fazer um trabalho como terapeuta, e uma sessão e ficamos bem, mas depois volta a surgir uma nova questão, um problema, ou o mesmo problema. Porque o trabalho tem que ser consciente e constante e contínuo. E é isso que este programa oferece. Oferece um conhecimento que depois levas para ti. Então, hum, um último testemunho que eu quero aqui falar, de uma cliente que sofria de constantes infecções urinárias e que teve por volta de umas 8 infecções durante um ano, depois de fazer vários testes médicos, nada surgia como, nos testes médicos, nada indicava ter algo errado com ela. E o médico começava-lhe a dizer que isto possivelmente teria a ver com stress, porque não havia nada nos exames que denotassem ou que identificassem esta questão. Porque é que ela tinha tantas infecções urinárias? E começamos também a fazer este processo, e depois de um ano ela está sempre constantemente a sofrer de infecções urinárias, ela começa a fazer este trabalho e isto já passou bastante tempo, penso que quase um ano, se não estou em dúvida, talvez menos, não, não tanto, não, se calhar talvez uns 9 meses por aí, que ela não tem nenhuma infecção urinária, desde então, desde que começámos a fazer isto. Então, se esta masterclass te deu clareza, imagina o que é que podemos fazer juntas num programa. Muita coisa pode acontecer. Chegou o momento de perguntas e espero que tenhas percebido e tenhas entendido que há uma possibilidade de ter uma vida leve e feliz para ti. Isso também é possível para ti. E esta é a hora de tu dares o teu passo. Por todas as coisas que eu falei desde o início até aqui, por todas as energias que estão envolvidas neste momento atual, e tu sabes, tu já tentaste sozinha várias vezes e os resultados não apareceram. Quantas vezes é que já pensaste que não vais conseguir? Quantas vezes já pensaste que não vais lá, que não é para ti, que não mereces, não é suficiente? Muitas vezes por crenças limitadoras que vieram do passado e da infância. A verdade é que, como eu falei, nas energias, do momento atual e das novas energias da energia da nova era, nós estamos aqui num momento crucial de transição, mas que vai levar ao lugar, a uma era de abundância, uma era de cooperação, em que fazemos em conjunto, em que já não estamos sozinhos. Não é para fazer sozinhas, é para fazer acompanhadas, em conjunto, para fazer em comunidade. Porque sozinhas nós podemos ir a um lugar, mas acompanhadas nós vamos muito mais longe. Muito mais longe. E isto é também um princípio da nova era, da fraternidade, da cooperação, da comunidade. Agora eu vou explicar um pouco mais a prática. O Renasce são 5 sessões, são 5 aulas. Este Renasce é diferente dos últimos que eu tenho feito, porque este Renasce é tipo é um Renasce, gosto de chamar o Renasce Express. É Express porque é mais rápido e normalmente esta mentoria eh, tem um valor mais elevado, mas também porque ele é um acompanhamento de mais meses, normalmente 3 meses. E agora vou fazer isto tudo em menos de um mês, um bocadinho mais do que um mês. São 5 semanas, 5 aulas, em que vamos estar ali nesta intensidade do escorpião. Aproveitar esta energia que nos leva
à libertação, que nos leva ao renascimento. Aproveitar esta energia para conseguirmos alcançar os nossos sonhos, o nosso renascimento, e o nascimento do nosso novo eu. Por isso vai ser preciso libertação de muitas coisas. E por isso é o Renasce Express, que eu gosto de chamar. As aulas são feitas através do Zoom, gravadas, podes assistir depois. Temos sempre vai haver sempre acompanhamento via WhatsApp. Todas as semanas há um tema novo, que são os 5 pilares que eu fui apresentando ao longo desta masterclass e que te vão-te guiar até às profundezas da escuridão, até à dor, mas tirar-te de lá para voltares à luz, porque só assim podemos trazer luz. É ir à escuridão para iluminar. É um verdadeiro caminho de regresso a ti, é um verdadeiro renasce, é por isso que ele se chama assim. Depois há um bónus também, que é o workshop do Soul Shield, porque eu sinto que é sempre preciso um trabalho de limpeza e o Soul Shield é isso, é limpeza e proteção, é aprender a fazer limpeza e proteção por ti própria, novamente a dar-te a autonomia e a independência que é necessária para estares protegida e limpa durante, pois claro que levas o conhecimento para a tua vida, mas sempre durante o programa e sempre durante, isto vai acompanhar-te para sempre, que o Soul Shield é de acesso contínuo. O Soul Shield tem um valor de 80 euros. Esta mentoria tem um valor, assim, em 5 semanas, porque quando é 3 meses é um valor muito maior. É um acompanhamento maior, e isso é muito mais tempo. O valor desta mentoria, neste momento, com 5 semanas, é 297, mas esse não é o valor que tu vais investir. Este investimento em ti vai ser de 197 em vez de 297, e as inscrições estão abertas até dia 28 de outubro, às 23h59, um minuto antes da meia-noite. A decisão agora é tua. Podes te inscrever através do link ou ir mesmo à bio do meu Instagram, está diretamente, vai diretamente para o link, vai diretamente para a página de inscrição. Há possibilidade de fazer este pagamento por faseamento, fazer este pagamento por estações. Às vezes perco-me aqui um bocado no português, mas por estações há várias opções. Há 4 pagamentos, 3 pagamentos, mas isso está tudo lá no link, é só aceder e o link pode também explicar mais ou menos. E vai também falar um pouco sobre os pilares e explicar aquilo que eu fui explicando aqui, mas de uma forma menos. Profunda. Espero que tenha sido claro. E vou deixar agora um espaço para perguntas e respostas. Gostaria também de fazer um exercício e, portanto, vou pedir que encontrem um espaço em que possam estar sem ser interrompidos e se possam concentrar agora neste exercício, que é apenas um exemplo daquilo que vai acontecer no nós. Fechem os vossos olhos, concentrem-se na vossa intenção para este momento, respirar profundamente e expirar profundamente. Mais uma vez, inspira profundamente e expira profundamente. E numa última e terceira vez, inspira e expira, deixando sair, libertar todo o ar. Eu quero que imagines, estás a fazer um caminho numa floresta, descalço, e que ao percorreres este caminho vais sentindo nos teus pés esta floresta, a terra, e vais com toda a confiança. É um lugar tranquilo, de paz, de calma, seguro. Atravessas esta floresta sentindo tudo aquilo que a floresta te oferece para sentir.
ouvindo os sons da floresta, percebendo o que ouves, o que sentes. Vês um canto de um passarinho, o vento, as folhas. Vais sentindo tudo aquilo que há aqui para sentir. Quero que percebas que há uma luz no fundo da floresta. Tu te direcionas para ela. Só que esta luz é um pouco mais do que uma luz. Ela é o teu eu do futuro. O teu eu do futuro, o teu eu de como tu queres ser no futuro. O que é que tu vês para ti no futuro? Como é que é esse eu do futuro? É um eu do futuro que fez todas as mudanças que a vida lhe pediu. É um eu do futuro que traz toda a sua energia da essência e que está alinhada com o seu propósito, com os seus valores, alinhada com o amor próprio, com o seu caminho. Quero que sintas apenas só e somente isso, essa energia, essa possibilidade, oportunidade, possibilidade de ser esse eu. Ao longo da vida vamos perdendo esta energia e achando que não é para nós, não é para ti, não és merecedor, merecedora. Mas eu quero que percebas que aqui o universo nos oferece infinitas possibilidades. E à tua frente tens essa infinita possibilidade. Uma dessas infinitas possibilidades de ser quem tu és. Não interessa o momento atual da tua vida, mas apenas aqui este, aquilo que consegues observar no teu eu do futuro. Tudo é possível. Quero que sintas esta energia do que é possível para ti, quando abraças a mudança, quando abraças a energia da tua essência e quando sais da tua mente. As impossibilidades que ela cria. Quando te deixas guiar pela tua alma, pela tua essência. Isto é o que é possível. E vais trazer essa energia dentro do teu peito. Energia desse eu. Estás a ver? Visualizar o teu peito. Como se fosse um raio. Um raio de luz que sai do teu novo eu, do eu do futuro, para o teu peito. O eu de agora. E se expande, trazendo uma luz toda em volta do teu corpo. Trazendo essa energia para o teu dia. Trazendo essa energia para o teu corpo físico. Para o teu eu atual. E sente isso. E quero que fiques com este sentimento do teu novo eu, do teu eu do futuro. E por isso vou-te deixar e ficas aqui o tempo que quiseres, o máximo tempo que quiseres com essa energia, deixando-te aqui, neste espaço, sabendo que para regressares precisas apenas de respirar profundamente. Um beijinho
Não.